Cecília Leles e esse é o canal Abençoando Você, um canal que visa abençoar a sua vida com temas voltados a desenvolvimento pessoal e espiritualidade cristã. Hoje nós vamos falar sobre a chave que é a aliança, a chave do mover espiritual na sua vida. Mas antes eu te peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative os sininhos das notificações para receber os próximos vídeos, curta e compartilhe. Vem conosco! Vamos começar? Então vamos lá! Muitas das vezes na vida da gente, nós temos questões que se repetem ou questões que nunca se destravam, questões negativas que muitas das vezes você quer desbloquear na sua vida, você quer ir para um próximo nível, na sua vida material, na sua vida emocional, na sua autoestima, você quer desbloquear um projeto, a sua vida financeira, quer melhorar a sua saúde, o seu relacionamento na família e com seus filhos. Você busca ajuda e você percebe que muitas das vezes você não consegue. Isso muitas das vezes pode estar ocorrendo por causa de uma questão espiritual. Como a gente falou num vídeo anterior, que eu vou estar colocando aqui em cima para vocês, neste vídeo nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito. Este é o ser integral. Então, para a gente ter um desbloqueio na nossa vida, para a gente ter um mover de Deus em determinada área da nossa vida que está bloqueada, muitas das vezes é porque a gente tem alguma aliança que precisa ser quebrada, uma aliança negativa que precisa ser quebrada, ou uma aliança com o nosso Deus Criador que precisa ser reforçada, reafirmada ou criada. A Bíblia é um livro de aliança. A gente vê desde Gênesis, nós vemos que existe várias alianças. Eu vou citar apenas algumas, porque nós temos o tempo do nosso vídeo. Mas até o final do nosso vídeo nós vamos estar falando dessas chaves do mover espiritual. Você vai entender, então fique até o final. Então nós vemos, coloquei algumas anotações aqui, a gente vê o caso de Noé. No mundo pré-diluviano, depois que o mundo pré-diluviano ele é destruído, Noé é feito uma aliança entre Noé e Deus, onde Deus promete que jamais destruirá o mundo novamente pela água. E essa aliança é feita pelo arco, não arco-íris, o arco da aliança. E ali foi selada uma aliança. Nós vemos também que quebras de aliança ocorrem em todo o decorrer da Bíblia e as consequências são nefastas. Nós observamos, para quem já leu o livro de Juízes, eu já li, e dá até uma certa angústia na gente, porque a gente vê que o povo de Deus, por quê? Porque a Bíblia, ela não fala das pessoas que não têm aliança com Deus. A Bíblia é um livro que fala do povo de Deus, do reino de Deus, da restauração do reino de Deus, do povo de Deus, das leis do reino dos céus, das leis que regem o mundo espiritual e o mundo físico. Então não é um livro que fala do povo que não é de Deus, né? Que a gente pode chamar os povos pagãos, os ímpios ou o povo que não é o povo da aliança. Então quando a gente fala de Juízes, a gente está falando do povo da aliança. E ali é o período que precede o período dos reis, Saul, Davi e Salomão. Pois bem, a gente percebe que esse povo, ele o tempo todo ele rompe a aliança com Deus, ele adora outros deuses. E eles se conduzem na sua vida espiritual de forma inadequada. E muitas das vezes nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos a nossa salvação, aceitamos a Jesus, confessamos com a boca e cremos no coração, mas a gente não segue os termos dessa aliança. Toda aliança, todo pacto, ele tem os termos, onde você tem as coisas que você deve cumprir e as coisas que você não pode cumprir, tanto quanto a outra parte também. Como nós sabemos que Deus é fiel, ele não quebra aliança, essa quebra dessa aliança é unilateral, geralmente do nosso lado, geralmente não, sempre do lado do ser humano. Porque ele acredita que ele, para agradar a Deus, ele tem que fazer as coisas da forma que nós pensamos, que as pessoas pensam. E Deus não é assim que funciona. Para Deus funciona da forma como ele mostra
que agrada a ele e conforme as leis espirituais e físicas que ele mesmo criou. Então nós vemos em Juízes, eles quebram constantemente essa aliança. Tanto é que nós vemos em Juízes 21, o último capítulo de Juízes, no último verso. Olha como que era a característica do povo da época de Juízes e como ela se parece demais com hoje os nossos dias. Naquela época, tô lendo o verso 25, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Não parece com o mundo de hoje? O que nós vemos? Eu não vou falar das pessoas que não fazem parte da aliança de Deus, porque essas pessoas elas precisam conhecer o amor de Deus, precisam conhecer essa aliança e fazer parte dela. Vou abrir um parênteses. Se você que está me ouvindo aqui, este vídeo, você ainda não conhece a Cristo em profundidade, se você não conhece a palavra de Deus e você quer experimentar isso, eu te convido a fazer parte dessa aliança. Para isso, você precisa crer no coração que Jesus Cristo morreu para te salvar, ressuscitou e voltará. E somente a Ele, pela obra dele, é a sua salvação. Arrepender dos seus pecados, confessar pela boca e crer no coração, e você terá essa aliança com Jesus, através do sangue dele. Mas você que já é de Jesus, e você observa que sua vida não está caminhando, muitas das vezes é porque em alguma área da sua vida, você mesmo com boa intenção, né? Você acreditando que você está fazendo melhor, você está fazendo como o povo de Juízes, você está fazendo o que lhe parece certo. E você está quebrando cláusulas dessa aliança. Por exemplo, quando a gente casa, olha aqui, eu sou casada, tá vendo? Uma aliança, ela é eterna, esse símbolo infinito. O que acontece? Quando a pessoa, ela casa, existe critérios, existem definições para que essa aliança continue bem. Por exemplo, não tem adultério. A partir da hora que tem um adultério, tem uma quebra da aliança. É quebrada essa aliança. Então, a salvação é pela obra de Jesus na cruz. Mas a gente ter uma vida próspera, uma vida equilibrada, uma vida de desenvolvimento, depende de nós cumprirmos o que é dito nessa aliança como um princípio espiritual que funciona. É como eu já disse uma vez em algum dos meus vídeos. Você crer que essas leis espirituais funcionam ou não funcionam, se você conhece elas ou não, não importa, elas regem a sua vida. Não existe no mundo espiritual ficar em cima do muro. No mundo espiritual, não escolher é uma escolha. Estar na luz é uma escolha. Estar nas trevas basta não escolher. Nas trevas mentais e espirituais. Nós observamos também em Deuteronômio 28, que é falado com relação às bênçãos e maldições. Olha o que é falado no verso 1. Vou ler para você. Deuteronômio 28, verso 1. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Verso 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus. É muito sério. Aqui não fala que nós temos que correr atrás da bênção. Aqui fala que nós temos que conhecer os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, que as bênçãos nos acompanharão. Você está entendendo? Existem vários princípios que nós vamos fazer vários vídeos sobre como prosperar na vida financeira. Existem princípios e mandamentos. Na vida amorosa, princípios e mandamentos. No casamento, na saúde e assim sucessivamente. Ah, Cecília, então você está me dizendo que se nós obedecermos todos os mandamentos de Deus, jamais teremos problemas na vida? Não, eu não disse isso. Jesus não promete isso. Jesus, ele nos diz que no mundo teremos aflições, mas que não eram para nos temer, porque ele venceu o mundo. Nós passaríamos por aflições e não viver uma vida de miséria, viver uma vida de sofrimento que nunca se resolve. Isso aí é sinal de opressão espiritual. Claro que também existe
testes que a gente passa, mas teste você é testado e passa. Essa que é a diferença. Outra passagem que nós vemos em Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem coisas que só sabemos do mundo espiritual, de Deus, só bênçãos que provamos na nossa vida quando nós clamamos a Deus. Clamar é invocar, é estar na presença de Deus. E como a gente pode estar na presença de um Deus que a gente quebra aliança? Pelo nosso lado. Então vamos conhecer as leis de Deus. Oséias fala que o povo de Deus sofre porque falta conhecimento. Onde está essas leis de Deus? Ela está aqui. E ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus na sua vida. E dizemos mais ainda, em Hebreus 8:6, porque nós temos que falar de aliança também no Novo Testamento. Olha o que é falado. O que Paulo fala aos hebreus sobre aliança, como é séria a questão de aliança. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao dele, está falando da primeira aliança. Assim como também a aliança da qual Jesus, ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, a antiga aliança foi importante. Cada época, cada nível de aliança é por uma dispensação diferente. No período de Cristo, no período que nós estamos vivendo, a igreja tem uma aliança superior, que ela é feita através de Jesus. E Jesus é o mediador dessa aliança na terra com o céu. Você vê que ligar o céu e a terra é uma aliança somente através do nome de Jesus, do sangue de Jesus, que a igreja consegue interceder e consegue mediar. E as trevas também utilizam aliança. Todas as seitas ocultistas, elas trabalham com pactos, com aliança, porque o mundo das trevas, eles utilizam das leis espirituais invertidas, é o efeito espelho, para chegar nos seus objetivos. Porque no mundo espiritual, sangue é moeda. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vemos que várias religiões não cristãs, elas utilizam de sacrifícios de animais. Só que nenhum sangue é tão poderoso quanto o sangue de Jesus, porque é o sangue perfeito, é o sangue puro, é o derramamento da promessa de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não existe sangue ou aliança mais forte do que a de Jesus. Então, tome posse disso na sua vida. Você que é cristão, não aceite que sua vida seja sempre derrotada, sempre com problema. Peça a Deus para te revelar e leia a palavra de Deus. Faça a seguinte oração: Senhor, o que eu estou fazendo que eu não devo fazer? Que eu estou quebrando a aliança. E ore também: Senhor, o que eu devo fazer nessa aliança que eu não estou fazendo? E o Espírito Santo de Deus, o Espírito de sabedoria, vai te revelar. Leia a Bíblia, estude, você vai entender. E temos que ter o entendimento que essa aliança com Deus, através de Jesus, que é uma aliança superior, nos torna poderosos em Cristo Jesus. Em Apocalipse 1, do verso 4 ao 6, fala dessa identidade que nós temos. Essa identidade de sacerdotes e reis. Nós temos autoridade de expulsar demônios, nós temos autoridade de, em nome de Jesus, não vem de nós esse poder. Esse poder é uma capacitação, é a unção do próprio Deus para a realização através de nós. Então fala o seguinte: e nos constituiu Deus, através de Jesus, reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então, tome posse dessa aliança. Creia que a aliança superior,
Mas você tem que conhecer as leis espirituais, você tem que conhecer os princípios e os mandamentos que estão contidos na palavra de Deus, para que você tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de crescimento espiritual e uma vida feliz. Tome posse de ser rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Conheça sobre a aliança, que as bênçãos de Deus chegaram até você e a mim pela obediência a elas. Não é tempo mais de vivermos uma vida de cristianismo aonde é aquém do poder da graça que vem de Cristo sobre nós, para abençoarmos o mundo, para levarmos luz e salvação de Cristo às pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, se inscreva neste canal, ative os sininhos de notificações, curta e compartilhe. Comente aqui sobre esse tema aqui embaixo, que você entende e como você vive essa aliança com Deus. Renove seus votos, fortaleça. E assista também esse vídeo aqui, para que você possa aprofundar um pouco mais neste tema. Eu agradeço por estar até aqui e que toda sorte de bênçãos do Senhor Jesus esteja com você. Eu abençoo você. Tchau, tchau!